O terceiro suspeito da morte de Bruno Pereira e também do britânico Dom Phillips foi preso neste sábado. Quem atualiza as informações sobre as investigações da Polícia Federal é a repórter Catiúcia Sotomayor. O terceiro envolvido nas mortes, Jefferson da Silva Lima, que tem o apelido de Pelado Dadinha, teve a prisão temporária de 30 dias decretada. Assim como no caso dos outros dois presos, Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, e o irmão dele, Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos, o prazo da prisão temporária pode ser prorrogado por mais 30 dias. Segundo as investigações, Jefferson tem participação direta no caso, desde a emboscada até a ocultação dos corpos. A motivação ainda está sendo apurada, mas teria relação com a atividade de pesca ilegal e tráfico de drogas na região. O brasileiro Bruno Pereira, que era servidor federal licenciado da FUNAI, foi morto com 3 tiros de arma de caça, sendo 2 na região do peito e abdômen e 1 tiro no rosto. Já o jornalista inglês que morava em Salvador e fazia reportagens sobre o Brasil para veículos internacionais, como Washington Post, New York Times, Financial Times e The Guardian, foi morto com 1 tiro no abdômen. Os 2 homens ainda teriam sido esquartejados, incendiados e enterrados. Os restos mortais foram identificados por exame de arcada dentária, análise de impressões digitais e de características físicas, método conhecido como antropologia forense, o que garante que são mesmo das 2 vítimas. O laudo também aponta que não há indícios de material genético de outras pessoas nos restos mortais que passam por perícia no Instituto Nacional de Criminalística. Para a Polícia Federal, as investigações sugerem que não houve mandante ou organização criminosa por trás dos assassinatos. Cumprindo uma agenda em Manaus nesse fim de semana, o presidente Bolsonaro não falou sobre o caso, mas se manifestou sobre demarcação de terras indígenas, tema de polêmicas e conflito na região amazônica. Vou demarcar todas as reservas indígenas que faltam ser demarcadas. Neste domingo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e membros do Ministério Público Federal viajam ao Amazonas para participar de reuniões sobre segurança na Amazônia e também acompanhar os desdobramentos do caso das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. E agora a gente vai ao vivo para Brasília conversar com a Catiúcia Sotomayor, que atualiza as informações sobre a visita de Augusto Aras ao Amazonas. Catiúcia, muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. O procurador também pretende conversar com os responsáveis por essa investigação da Polícia Federal, também quer saber detalhes sobre os assassinatos de Bruno e Dom. Bom dia, Michael, e todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Sim, o Procurador-Geral da República estará hoje em Tabatinga, no Amazonas, para acompanhar exatamente os desdobramentos dessa investigação sobre o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, mortos no Vale do Javari. Como a gente acabou de falar, os restos mortais dos 2 já foram identificados, 3 pessoas estão presas: Jefferson da Silva Lima, que tem o apelido de Pelado Dadinha, que se entregou ontem, Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que indicou a localização dos corpos, e o irmão dele, Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos. A motivação, a gente também já comentou, ainda está sendo apurada, mas teria relação com a atividade de pesca ilegal e tráfico de drogas na região. E, além disso, a polícia descarta que tenha havido um mandante ou uma organização criminosa por trás do crime. Já a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Uninjava, que comunicou o desaparecimento de Dom e Bruno no dia 5 para as autoridades, contesta essa versão da PF e afirma que um grupo criminoso organizado atuaria na reserva do Vale do Javari e que os irmãos Pelado e dos Santos fazem parte dessa quadrilha. Bem, hoje Augusto Aras participa então de uma série de reuniões com autoridades locais, entre as quais membros do Ministério Público do Estado, representantes do Exército, da Polícia Federal e da FUNAI, para discutir medidas conjuntas de reforço da presença e da atuação institucional na região amazônica. De acordo com a PGR, o objetivo é ampliar a articulação do Ministério Público Federal com outros órgãos públicos para combater a criminalidade e enfrentar violações a direitos indígenas e também direitos humanos. Augusto Aras será acompanhado na agenda pelos coordenadores das câmaras de populações indígenas e comunidades tradicionais e da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, Eliana Torelli e Carlos
Carlos Frederico, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, e outros integrantes da Administração Superior do Ministério Público Federal. E uma última informação, esta semana tem greve na FUNAI. Funcionários da Fundação Nacional do Índio informaram que farão uma paralisação na próxima quinta-feira. Esse ato nacional de greve vai ocorrer às 10 da manhã em todas as unidades da Fundação nos estados e no Distrito Federal, porque, segundo a associação que representa os trabalhadores da FUNAI, o objetivo é cobrar a responsabilização dos culpados pela morte do indigenista e do jornalista e exigir o afastamento do presidente da Fundação, Marcelo Xavier. Eu volto com você. Muito obrigado, Catiúcia Sotomayor, atualizando as informações da investigação de Dom e Bruno. Agora a gente chama Roberto Mota. Mota, muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, edição de domingo. Mota, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: essa ida de Aras ao Amazonas reflete um início de pressão em cima do governo? Também tenta amenizar essa pressão em cima do governo Bolsonaro? Muito bem-vindo. Bom dia, Maicon. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nas redes sociais. Então, amanhã fria e chuvosa aqui no Rio. Maicon, eu estou ainda tentando entender o que esse assunto, o que esse crime tem a ver com questões indígenas ou com a FUNAI. Porque parece, né, tudo indica pelas investigações, que foi o tráfico de drogas, né, traficante de drogas que mataram os dois. E veja bem, há quem defenda aqui no Brasil que tráfico é um crime sem violência. Isso já está se incorporando na doutrina jurídica do Brasil. Rotineiramente no Brasil, traficantes são soltos sob a alegação de que tráfico é um crime sem violência, não se justifica a prisão. Esses crimes bárbaros, como os que acometeram Dom e Bruno, são rotina no Brasil. Há uma semana, 2 mulheres foram degoladas em casa aqui na zona sul do Rio de Janeiro e tiveram os corpos queimados. O que está acontecendo nesse caso do Dom e o Bruno é a mesma coisa que aconteceu no caso do jornalista Tim Lopes, que foi assassinado em 2002 aqui no Rio. Tim Lopes foi sequestrado, torturado, morto e queimado no forno de micro-ondas. Aí o que acontece? É muita repercussão, muita comoção, pedidos por justiça, manifestações internacionais. Os criminosos são presos, são julgados, são condenados. Pouco tempo depois eles saem da cadeia. Essa é a lei criminal brasileira e isso tem que mudar. Essa é a reação adequada. É isso que faz diferença. O resto é fazer política em cima de cadáveres. Mota, qual que é o peso da visita do Aras nesse momento, já que os restos mortais já foram identificados, e a pressão que o presidente da FUNAI está recebendo nesse momento, já que já tem um início de greve, estão pedindo a saída dele? Como que você avalia tudo isso? A ida de Aras para diminuir essa pressão, o peso dessa visita e, claro, Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, agora é o alvo, já que todo mundo já está pedindo a renúncia dele. Maicon, isso é uma mistura de desinformação com exploração política em ano eleitoral. Como eu acabei de explicar aqui, o nosso problema é uma legislação penal, um sistema de justiça criminal que promove a impunidade. O Brasil pode mandar quem quiser, qualquer autoridade lá para a Amazônia, essa situação não vai se modificar, porque a situação de impunidade acontece aí em São Paulo, onde você está, aqui no Rio, onde eu estou, no Rio Grande do Sul. Nos confins da Amazônia, essa situação só pode ser mais grave. A única saída para lidar com esse problema é consertar o nosso sistema de justiça criminal para que bandidos como esses que mataram o Dom e o Bruno sejam realmente punidos. Esse é o caminho. Mota, mais uma pergunta para você que é a seguinte, a gente está acompanhando o desenrolar dessa investigação, como que o presidente da FUNAI está tratando dessa investigação com a Polícia Federal. A gente chegou a noticiar aqui no Jornal da Manhã, em toda a programação da TV Jovem Pan News, que a Defensoria Pública da União questionou com documentos oficiais o presidente da FUNAI, que não teria tomado partido para essas investigações. É uma pressão que pode aumentar na próxima semana?
É uma pressão, Michael, que para mim não faz qualquer sentido, porque o papel da FUNAI é cuidar de assuntos indígenas. Aqui nós estamos falando de um crime. Quem cuida de crime é o sistema de justiça criminal, é a polícia, o Ministério Público, a Defensoria. O presidente da FUNAI não tem nada a ver com isso. O fato de uma das vítimas ser funcionário da FUNAI não implica no envolvimento do presidente da FUNAI. É como se um funcionário da Eletrobras fosse assassinado e fossem cobrar a explicação do presidente da Eletrobras ou de qualquer empresa. Para mim, isso não faz qualquer sentido. É mera exploração política. Só atrapalha a solução do caso.